Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um falando sobre a palavra. E hoje, o tema de hoje é... Fugiu. Já começou errado. Hoje, o tema de hoje... Jesus me aceita do jeito que eu sou? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre se ele realmente ele aceita a gente do jeito que a gente é, como funciona isso, se... Se a gente... Tá indo, não? Você já tentou tirar a capinha do meu celular? Oi, gente. Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, ele aceita a gente do jeito que nós somos. A gente vai desenvolver um pouquinho para saber se é realmente isso, se é dessa forma, eu sou assim, vou morrer assim, Jesus tem que me amar desse jeito. Ou se... É... ou se ele me ama, mas eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso viver aquilo que é a vontade dele. Como é que como é que isso funciona? Como é que a gente pode entender mais desse jeito, tá bom? E aí, Fauner? Jesus, ele ama a gente do jeito que a gente é? A palavra ela vai nos dizer, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele foi muito questionado por andar com pecadores. Né? Então, haviam pessoas instruídas na lei de Moisés, que questionava isso. Por que Jesus andava com pecadores? Por que ele andava com cobradores de impostos? Por que ele andava com rebeldes? Um cara que ele era... Hã? Por que ele andava por ser parte de uma seita rebelde, né? Então Jesus ele foi muito questionado sobre isso. Então nós gostaríamos que você ficasse até o final para que você entendesse o que é isso, de que forma que Jesus me aceita. Ele me aceita exatamente do jeito que eu sou? Ou não? Entendeu? Porque a palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quem são essas pessoas que estão sobrecarregadas? Quem são essas pessoas que estão cansadas? Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele foi algo dado por Deus para contextualizar em nós a obra da cruz. A obra da cruz, ela significa o quê? Redenção. Né? Deus, ele se esvaziou da sua glória, foi lá, veio até a terra, desceu na terra, para passar por tudo aquilo que um ser humano normalmente passa, só que sem cometer os erros que o ser humano comete. Entendeu? Então, Jesus, ele nos ama do jeito que nós somos? Sim. Só que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que cruzaram o caminho de Jesus, elas ouviram a mesma frase: vai e não peques mais. Entendeu? Isso é Jesus dizendo: olha, a tua fé te salvou, você foi salvo, agora vai, continua andando, mas abandona o pecado. Continua andando, mas tem coisas aí dentro de você que eu vou precisar limpar. Entendeu? Porque Deus, a Bíblia ela vai nos dizer que Deus ele é santo. E se nós quisermos nos relacionar com Deus, nós precisamos também atingir um nível de santidade. Porque o evangelho, ele é a bondade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é o amor. Entendeu? Então, como assim? Se nós não soubermos exercer um amor, como que nós vamos chegar até Deus?
Se nós não soubermos amar os nossos irmãos, como nós vamos chegar até Deus? Então quer dizer que Deus ele tem que te aceitar cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, cheio de rancor. Quer dizer que Deus, em sua plena santidade, ele tem que te aceitar cheio de sujeira no teu interior. Muitas vezes você quer que Deus aceite coisas que você não aceita que faça com você. Entendeu? Mas diferente de nós, Deus, ele nos aceita, mas ele vai nos induzir a melhorar. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus 12 que o pai corrige a quem ama. Entendeu? Que o pai disciplina aquele que ama. Então faz parte do amor a disciplina. Não tem como você amar um filho e não disciplinar ele. Você vai deixar seu filho fazer o que ele quiser? Você vai deixar o teu filho te desrespeitar? Você vai deixar o teu filho fazer com você coisas que são erradas? Não, você não vai deixar. E assim é Deus também. Então, eu tenho 2 filhos. Então faz parte da paternidade doutrinar os filhos. Faz parte, dentro das minhas funções de pai, tenho amor, tenho formar um cidadão de caráter. Só que muitas vezes, para formar um cidadão de caráter, eu vou ter que chegar para o meu filho e vou falar, olha, isso que você está fazendo não é desta forma. Está errado a forma que você está fazendo. E assim Jesus é conosco. Entendeu? Muitas vezes ele vai nos dizer, ó, essa forma que você está procedendo não tá me agradando. Essa forma que você quer fazer está errado. Vai contra aquilo que eu gosto. Então, quando nós enxergarmos um relacionamento com Deus como um relacionamento de pai e filho, muitas das coisas param de ser pesadas. Não é mesmo, Sara? É verdade, porque assim, um pai, ele sempre vai conduzir a gente para um caminho que é bom. E se a gente acredita que Jesus é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e ele fez tudo o que ele fez, os pais, criou a gente, a imagem e semelhança dele, aquilo que Jesus quer, aquilo que ele criou na gente, é a imagem e semelhança dele. Então ele olhou para o fauner e falou, pô, eu vou colocar o fauner dele, aquilo que são as características físicas a isso, desejei. Fauner dessa forma. Mas muitas vezes aquilo que está dentro de nós, eles ferem a Deus. Então não tem como a gente pegar e permanecer com isso. O Fauner ele pegou e falou, Jesus ele induz a gente a melhorar. Jesus ele nos ensina isso. Ele induz a sempre melhorar. Porque a gente tem o costume de muitas vezes pegar e falar assim, eu gosto quando as pessoas falam mal de mim. Não gosto. Pessoa falando mal de mim, eu não gosto. Eu não admito falsidade. E aí você é o primeiro a pegar e falar mal dos outros pelas costas. Pô, isso é legal? Não, não é legal. Então, tem coisinhas que são pequenas que pra gente a gente pode falar, não é nada a ver. Eu condeno o outro porque tá fazendo, mas eu fazendo tudo bem. São essas coisas que Jesus ele não gosta. A palavra de Deus ela nos ensina que Deus ele odeia o pecado. Então, se ele odeia o pecado, ele odeia tudo aquilo que fere ele. Então, Jesus ele ama a gente sim do jeito que a gente é, mas ele não ama a gente daquilo que são as coisas ruins que a gente traz. Então, não é que ele não ama, ele quer ajudar a gente a melhorar. Ele quer ajudar a gente a cuidar daquilo que é as nossas vidas. Porque para a gente viver com ele, a gente precisa saber aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa saber quem nós somos. Se a gente não souber quem a gente é, vai ser a mesma coisa de nada. A gente vai ser uma pessoa que vai viver em ciclos que são viciosos, ciclos que vão nos trazer morte, ciclos que vão me trazer tristeza. E não é isso que Jesus ele tem para as nossas vidas. Então, quando a gente fala, Jesus ele me ama do jeito que eu sou, pô, ele ama. Porque ele desejou a gente dessa forma. Ele escreveu a nossa história. Mas ele não ama aquilo que a gente fere ele. Ele não gosta, porque ninguém consegue amar algo que te machuca. Quando o Akin ou a Kiara pega e te desobedece, você fica feliz? Por quê? Porque não é algo que é bom para eles, né? Quando um filho não está fazendo algo que muitas vezes
na condição de pai, na condição de quem tem mais experiência, você sabe que aquilo que ele está fazendo vai ser mal para ele. Então, se você deixar o teu filho jogar videogame por 10 horas durante o dia, vai fazer mal para ele. Entendeu? Então, assim, na condição de... O filho, ele muitas vezes não vai compreender porque... Não estou fazendo nada. Poxa, você está... Então, você na condição de pai, você vai olhar e você vai falar, poxa, se você soubesse quanto a vida passa rápido, você não perderia 10 horas do seu dia jogando videogame. Não é? Então, só que isso são coisas... Entendeu? A maturidade. Então, você tempo para eles é algo diferente. Uma pessoa com mais de 50 anos é diferente. Entendeu? Você vai conversar com uma pessoa de 70 e você vai ver que ela desfruta mais do tempo. É uma pessoa que aprecia qualquer coisa do seu dia, sabe? Um café da manhã, um passarinho voando na sua janela, sabe, uma visita de um neto, entendeu? Porque ela não sabe até quando que vai ser o último abraço, quando que vai ser o último sorriso. Então, isso são coisas que a experiência vai ensinando para a gente ao decorrer da vida, entendeu? E quando nós falamos do amor de Deus, é exatamente isso. Deus, ele é o dono de toda a sabedoria. E ele sabe quais são os caminhos que vai fazer bem para um homem ou não. Entendeu? Porque Deus, ele te ama, mas ele te ama na essência que ele criou. Deus, ele te ama na essência que ele criou. Todas essas outras coisas que você tem, não faz parte do ser humano que ele criou. Então, um pai, ele cria o seu filho e ele fala, eu sei qual é a essência do meu filho. E se ele vê um filho saindo da essência que ele criou, ele fica triste, ele chora, entendeu? E então, muitas vezes, a gente até assiste em seriados, em uma pessoa que começa a usar drogas e começa a falar de qualquer jeito com os pais, começa a maltratar os pais. E você vê o sentimento de um pai, poxa, meu filho não é assim. O meu filho é uma pessoa doce. Meu filho é uma pessoa amável, uma pessoa respeitosa. Esse aí não é o meu filho. Entendeu? Então, o grande problema do ser humano é que o ser humano não conhece a própria essência. Você que está nos assistindo, você conhece a sua essência? Porque a psicologia ela vai nos dizer que nós somos formados de acordo com os nossos traumas, de acordo com as nossas vivências. Mas Deus, ele fala completamente diferente disso. Ele te deu uma essência que ele deu só para você. Entendeu? E aí vem distrações, influências, erros que querem destoar a sua personalidade, te fazer ser uma pessoa distante do plano de Deus. Entendeu? Então Jesus ele sempre vai te amar do jeito que ele te criou. Sabe, ele te ama, mas tem coisas em você que estão distante daquilo que ele criou. Tem coisas em você que você tem carregado, que ele deseja que você abandone essas coisas. Ou você acha que Deus quer que você seja uma pessoa orgulhosa? Você acha que o ser humano que Deus criou em você é para ser uma pessoa orgulhosa? Ou você acha que o ser humano que Deus criou em você é para ser uma pessoa rancorosa? Não, de forma alguma. O ser humano que Deus criou em você é para ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que entende a misericórdia, que entende a compaixão e usufrui dela. Entenderam? Então, Deus, ele vai te amar cada vez mais.
quando você estiver parecido com aquilo que ele criou, com a essência que ele te deu. Verdade. Porque a gente tem a essência que ele nos deu, a gente não olha para as coisas da forma que a gente quer. A gente para de olhar de uma forma egoísta. Porque muitas vezes quando a pessoa pega e fala assim, ninguém me ama. Pô, para um pouquinho para pensar. Como assim ninguém te ama? Você não tem uma família? Por mais que, assim, de verdade, tem famílias e famílias, mas toda família tem algum tipo de problema. Mas isso não significa que não tem alguém que não te ama. Você não cresceu sozinho. Você sempre teve alguém ali que te apoiou, que te conduziu. Então, assim, tem gente sim que ama a gente. E muitas pessoas eu já vi falando, não, mas Deus não me ama. Então, peraí, como assim Deus não te ama? Se ele te amasse, você não acordaria e respiraria. Se ele não te amasse, teria te dado livramentos de trânsito, de bicicleta, de skate, essas coisas malucas que a gente pegava e metia o louco e fazia na infância. E a gente não teria esses livramentos. Se ele não amasse a gente, ele não pegaria e nos daria comida todos os dias pra gente comer. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não é a melhor coisa que a gente tem pra comer? Não, não é a melhor coisa. Mas é aquilo que a gente precisa. É aquilo que vai nos alimentar no dia. Então, muitas vezes, a gente olha muito da forma que a gente quer. E quando a gente pega e entende a essência que Deus ele nos deu, a gente não olha mais para o nosso eu, mas a gente olha para um contexto inteiro. Porque quando ele pegou e ele resolveu criar o mundo, ele resolveu criar o homem, a mulher, ele não olhou para ele. Ele olhou para aquilo que era o contexto inteiro. Então, quando ele pegou e falou assim, que haja luz, e aí houve luz, ele falou, pô, como é que o ser humano ele vai pegar e vai viver sem a luz? E a vitamina D vai morrer? Porque eu sei aquilo que eu tô criando. Aí ele pega e fala assim, vou criar as árvores. E as árvores pregaram e cresceram. Eu imagino um negócio assim muito doido, gente. Quem não leu Crônicas de Nárnia, leia. É muito legal. Tem uns negócios assim, exatamente do jeito que eu imagino. E aí ele pegou e criou as árvores. Para que serve as árvores? Para o ar ficar melhor. Elas exalam o oxigênio. Então, pô, tudo tem um propósito. Tudo é alguma coisa que vem e faz bem para todos. Porque num ambiente onde não tem árvore, é muito quente. Agora, um ambiente onde tem árvore, ele já é mais fresco. Por quê? Porque a árvore, ela faz bem pra gente. Ela faz a gente se sentir melhor. Já tem a árvore, assim, cobrindo o sol, muitas vezes. A gente tava aqui, desse lado aqui, o sol tava bem aqui, não tem árvore. Tem algumas ali do outro lado da rua. Mas se não tivesse, o sol estaria literalmente queimando a nossa cabeça. E não era isso. Então, para tudo tem um objetivo. E quando a gente pega e fala, pô, mas Jesus, ele não me ama, mas ele te deu uma casa, ele te deu comida, ele te deu uma família, ele te deu alguma coisa para cuidar de você. Ele olha para você de uma forma diferente, que muitas vezes as pessoas não olham. Ele pega e levanta pessoas para estar ao teu lado, para que você tenha um parâmetro daquilo que é a sua vida, para que você tenha pessoas que te auxiliem, para que tenham pessoas que estejam ali participando. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela fala que Deus não ama, é porque ela não enxerga tudo aquilo que acontece ao redor dela. Porque se ela enxergasse, ela veria o amor de Deus em cada detalhe daquilo que é o mundo. Porque Jesus, ele trabalha com os detalhes. Quando ele pegou e ele falou para aquela mulher, lá no poço de Samaria, que ele pegou e falou para ela, ó, porque ele pediu água para ela, e ela pegou e falou assim, quem é você para me pedir água? Alguma coisa assim. E aí ele pegou e e aí ele pegou e ela pegou e ele perguntou quem é seu marido? E ela pegou e falou assim, eu não tenho marido. E que ele pegou e falou assim, exatamente, você disse bem. E esse que tá com você, você já teve 5. E esse que tá com você, ele não é seu marido. Então, quando ele pegou e ele falou isso, ele contou a história dela. Por que que você acha que o Deus que sabe a tua história de cor, ele não vai pegar e cuidar de você e ele não vai te amar? Por que que você acha que por um motivo de algo ruim que aconteceu na tua vida, não seja um propósito para Jesus te fortalecer? Quando a gente fala do amor, a gente fala de algo que é uma proporção maior. É uma proporção que a gente não conhece. Porque amar uns aos outros a gente consegue. A gente vai lá, dá um presente, a gente fala que ama, a gente mostra que se importa, a gente sai junto. Mas o amor de Deus, ele é sobrenatural. A gente vai, a gente erra com ele, a gente vai e faz aquilo que a gente quer. Às vezes a gente mente, a gente fica bravo com ele, e briga com ele, e isso, e aquilo outro.
E aí Jesus ele olha pra gente e fala: "Eu te amo. Você quer andar comigo? Quero. Então vai e viva da forma que eu tenho pra você. Você não quer? Então, meu querido, eu não tenho o que fazer." Jesus ele vai tentar de várias formas. Ele sempre vai tentar te cercar com o amor dele para que você conheça ele. Mas se você não der a liberdade que ele precisa ter, você não vai conhecer ele. Você não vai viver com ele da forma que ele deseja. Mas isso não significa que ele vai deixar de amar você. Porque ele ama. Graças a Deus, a gente conhece Jesus como Deus do amor. Ele é o amor. Ele vive isso. Ele expressa isso o tempo todo. E aí, Gabriel, me conta uma vez que Jesus ele expressou esse amor para você na tua vida. Olha, eu vou falar de um acontecimento que eu ainda não era convertido, só que depois, quando eu me converti, eu fui ver que foi, meu, total amor de Deus e livramento dele na minha vida. Que foi, eu era ainda no tempo, eu era alcoólatra ainda, e eu saía muito. E chegou um tempo que eu bebia tanto que eu não, tipo, não me contentava em beber só um pouco, sabe? Eu tinha que beber muito para me contentar. E nesse tempo, nesse dia específico, eu acabei bebendo muito, tal, eu saí com umas pessoas e tipo assim, eu não lembrava mais onde eu tava, não lembrava mais de nada. E aí chegou num tempo que nesse dia eu dormi na rua. E eu lembro que eu chegava assim, eu cheguei e falei, mano, eu cheguei e aí eu parei na frente de um bar, já tava tudo fechado. Cheguei no bar, tava tudo fechado, falei, meu, eu olhei assim, falei, mano, não sei onde eu tô, eu vou dormir aqui mesmo. E aí eu lembro que eu coloquei as mãos no bolso, né, pra proteger a carteira e o celular, e, meu, eu dormi. Eu dormi lá sentado. E aí eu lembro que eu acordei assim, tipo, eu olhei no meu bolso, né, olhei assim em mim, falei, meu, ninguém tocou em mim, ninguém mexeu comigo. Acho que doideira. E enfim, eu fui pra casa. E depois de um tempo, depois de convertido, depois de um tempinho, Deus me lembrou desse acontecimento, do que aconteceu no dia e tal. E aí, meu, foi o cuidado dele ali, mesmo não convertido, nem sabendo que era Deus, ele me preservou, né? Porque ele sabia que um dia eu iria me converter pra ele. E, meu, foi um momento muito louco, assim. E depois, só de um tempo, que eu fui ver mesmo que era o livramento de Deus e o cuidado dele comigo. E foi ali uma expressão de amor nele, né? Dele em mim, que me protegeu, que, meu, depois, mesmo, tipo, não sabendo onde eu tava, ainda consegui ir pra casa andando. Eu nem lembro como eu fui, não lembro nem como eu cheguei em casa. Só que, tipo, nada de ruim aconteceu. E eu fiquei pensando naquilo, né, depois. Falei, mano, se não fosse ali o amor de Deus, onde eu estaria, mano? O que aconteceria, né, naquele dia? Foi, assim, uma expressão de amor que eu não sabia ali no momento, mas depois de um tempo ele me fez perceber que era ele. Você vê, né? Existe uma frase muito poderosa que diz que o amor me amou, entendeu? Então, é, o que nós gostaríamos que você entendesse é que você é muito amado. O Pai, ele te ama muito. Só que ele não pode aceitar tudo que você faz. Entendeu? Assim como um pai aqui na terra não pode aceitar tudo que um filho faz, o Pai Celestial também não pode aceitar tudo que você faz. Entendeu? Existem muitas pessoas que têm pai e porque o seu pai não concorda com aquilo que ele faz, ele acaba abandonando o seu pai aqui na terra. Entendeu? Então, todas as vezes que você vira as costas para o seu Pai Celestial, é como a mesma pessoa que abandona um pai aqui na terra. Entendeu? Saiba que nada que o pai não concorde é para te prejudicar. Ele não concorda porque ele sabe que faz mal para você, porque ele te ama tanto que ele quer te preservar. E muitas vezes é um amor que você não conhece, um amor que você nunca viu, e um amor que você nunca experimentou isso aqui na Terra. Mas eu quero te convidar a provar desse prazer. Provar do prazer de abrir mão de você,
abrir mão das tuas vontades para fazer o Pai Celestial feliz? Faça esse teste. Abra mão das suas coisas, deixa de ser egoísta e e faz a vontade do Pai e você vai ver quão cercado de amor você vai ser. E você vai ver quão bem isso vai fazer para você, não é? Assim, cada coisa que eu abro mão de mim mesmo até hoje, nós não estamos aqui na posição de santarrões, não, a gente comete erro, nós somos pecadores também, mas a grande diferença é que nós não nos agradamos numa vida de pecado. Nós não nos agradamos nas nossas falhas e nos nossos erros. Pelo contrário, a cada erro cometido, nós olhamos para o Pai e falamos: Pai, nos perdoa, tem misericórdia da nossa vida. Entendeu? E saiba você que as misericórdias do Senhor, ela é a melhor coisa que você pode ter na tua vida. Sabe, porque se ele mesmo não fazendo tudo o que ele quer, ele ainda nos ama e ele nos dá a oportunidade de arrumar os nossos erros no dia seguinte e prosseguir. Entendeu? Eu ia falar que não, porque então, falando ali, é que quando eu estava ali, Deus falou que você não precisa mudar para Deus te amar. Só que você precisa mudar para ter um relacionamento com Ele. Então, lá em Efésios vai dizer que Jesus, ele por amor a você, a todo mundo, ele se entregou como sacrifício e Deus recebeu com aroma suave. Mesmo você achando que Deus não te ama, Ele já te amou. Ele te ama constantemente. Só que para você experimentar desse amor, você precisa muitas vezes abrir mão da sua vida. Né? Você precisa abrir mão das suas vontades. Das mentiras. E tem muita coisa que você mesmo pensa ou abriga no seu coração, que mesmo assim Deus te ama. Só que Ele não consegue fazer a obra em você, porque você está muito fechado para isso. Então, se você quer experimentar desse amor de Deus, né? Se você quer... Fala, o que eles estão falando? Eles estão falando de amor, só que, eu não tenho nada. Você tem a graça, já te basta. O apóstolo Paulo diz que a graça me basta. Então, você já tem Jesus. Ele te ama. Só que para você conseguir ter esse relacionamento com Ele, para você realmente, de fato, sentir esse amor e entender o que é esse amor, você precisa primeiro aceitar a Ele e a cada dia mais você se desfazer das suas vontades. Porque muitas vezes o homem, não só o gênero masculino, mas o ser humano, ele precisa de uma aceitação humana. Ele não se contenta só com a aceitação de Deus. Só que isso é egoísmo. E o egoísmo, ele te afasta de Deus. Então você precisa primeiro, de fato, reconhecer que você está vivendo, só que a vida por si só não é o suficiente. Você precisa viver para Deus e deixar que Ele conduza a sua vida. Então, se você deseja esse amor, se você deseja viver esse relacionamento com Deus, manda uma mensagem no direct da igreja, do Instagram, que ali vai ter pessoas te conduzindo, vai ter pessoas te alimentando com a palavra de Deus, pessoas capacitadas, que o próprio Espírito Santo vai estar usando essas pessoas. Então, manda uma mensagem, vem conhecer a igreja. Se você mora longe, a gente está aqui no Estrada do Campo Limpo, né, 2665, e se você mora longe, isso não impede você receber uma palavra de Deus. Manda uma mensagem, isso. Ou se você não quiser mesmo desfrutar, tem várias igrejas que você pode ir. Pede para Jesus te direcionar para uma igreja perto de você, que Ele vai falar com você. E assim, Deus... Isso, assiste com os online, compartilha. Se você deseja mais de Deus, procura uma Bíblia, se você não tem. Pode ser online, pode ser uma igreja física. Se você não tem condições, manda uma mensagem no direct que a gente faz algo para você ter mais esse relacionamento com Deus, né? E assim, Ele deseja só o seu coração. Ele te ama e Ele deseja que o seu coração esteja totalmente aberto para as obras dEle. É isso aí, gente. Ai, ai.
Gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Fauner, Gabriel? Não? Gente, então é isso. Receba o cuidado, o amor de Jesus. Porque às vezes a gente acha, Jesus ele não tá me vendo. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, e que é rapidinho pra gente encerrar de verdade. Tive uma experiência há um tempo atrás, que eu tava muito triste, e todos os dias eu ia dormir chorando. E ninguém sabia que eu tava dormindo chorando, porque eu chorava quietinha. E aí eu me doía, e eu falava, Jesus, o Senhor tá me deixando, Jesus, o Senhor não tá me amando. E de várias formas, ele me mostrou o amor dele. E a primeira delas é que todos os dias, a partir daquele dia, ele começou a me abraçar. E eu senti o quentinho dele, fiquei bem quentinha. Então, assim, ele mostra pra gente nos detalhes, naquilo que é o pequenininho que ninguém dá atenção, é ali onde ele mostra o amor dele pra gente. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui para poder auxiliar vocês naquilo que vocês precisam. Então, é como o Gabriel falou, curtem, comentem, compartilhem, que vocês possam receber desse amor do Senhor. Jesus, ele te ama sim. Se precisar mudar algumas coisas, ele mesmo vai pegar e vai falar para você aquilo que precisa mudar, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com o Gabriel e assim como ele fez com o Fauner. Por quê? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. A cada dia que passa, a gente não permanece ser a mesma pessoa. Hoje eu sou uma Sara e eu vou aprender coisas hoje que amanhã eu vou ser outra Sara. Vou aprender com ele, com certeza. E isso vai fazer com que eu viva a vontade dele. E é isso que nós precisamos, viver aquilo que é a vontade dele. Porque ele sempre vai nos conduzir para o caminho que vai nos fazer bem, que vai nos fazer feliz, que vai nos fazer sentir amados. E vai nos ensinar até como tratar melhor as pessoas. Por mais que muitas vezes as pessoas elas sejam horríveis com a gente. Então é isso, um beijo, semana que vem tem mais, a partir das 4h30 da tarde, tá bom? Esperamos vocês, um beijo e tchau, tchau.